Olá a todos e a todas. Por meio deste pequeno vídeo, nós iremos apresentar o nosso trabalho final de conclusão de curso do curso de Licenciatura em Matemática pela Univesp. O nosso trabalho, ele foi feito em trio, no qual os membros irão se apresentar na sequência. Meu nome é Adriano Augusto de Souza, sou aluno do sexto período do curso de Licenciatura em Matemática da Univesp. A experiência com o TCC, com as orientações dadas nas reuniões virtuais, foi muito enriquecedora, no qual nós tivemos muitos desafios enfrentados pelo grupo, no qual também nós tivemos muitos aprendizados e podemos chegar ao final da noite desse dia com a apresentação final desse trabalho de conclusão de curso. Oi, meu nome é Liliane e eu também sou uma das autoras desse trabalho de conclusão de curso. Minha expectativa no começo não era das melhores, já que eu achava que seria difícil alinhar os propósitos se tratando de um trabalho em trio. Mas eu fui surpreendida e meu grupo sempre se demonstrou muito unido e eu só tenho a agradecer ao Adriano e a Melissa por todo o companheirismo demonstrado ao decorrer desse trabalho. Eu também quero pontuar a atuação da Mayra como orientadora, que sempre fazendo suas orientações precisas, fez com que o nosso trabalho se tornasse cada vez melhor. Eu aprendi muito com ela durante as reuniões online e também durante os comentários que ela fazia no texto. Então, muito obrigada. Olá a todos, meu nome é Melissa Mello Reichert, sou uma das integrantes do grupo e minha experiência durante a elaboração do trabalho foi muito positiva, pois adquiri muitos conhecimentos que com certeza irei utilizar durante toda a minha vida. Meus companheiros de equipe foram extremamente unidos e dedicados, e eu sou muito grata por essa parceria. Gostaria de fazer um agradecimento especial para nossa orientadora Mayra, pelas valiosas contribuições e por nos conduzir de maneira tão precisa até a conclusão do nosso trabalho. O tema do nosso trabalho é a importância da didática na formação docente no ensino da educação de jovens e adultos. Decidimos escolher a EJA no nosso trabalho porque estávamos tendo aula dessa disciplina e todos os integrantes demonstravam um certo interesse em se aprofundar um pouco mais nessa temática. Na mesma época, estávamos fazendo um projeto integrador que também abordava o assunto da educação de jovens e adultos, o que facilitaria um pouco mais nosso trabalho de pesquisa. Justificativa. Os alunos, de maneira geral, não tiveram acesso à escola na idade apropriada, o que faz com que o aprendizado deles seja de forma um pouco mais lenta do que o ensino regular. Questões culturais, sociais e econômicas acabam tendo influência direta no ensino-aprendizagem dos alunos, fazendo com que esses sejam fatores importantíssimos de serem levados em consideração pelos professores em sua didática de ensino. A EJA também tem um papel muito importante sobre os alunos, que é o resgate da autoestima, que por muitas vezes com os fracassos escolares do passado se torna um complicador, quando não bem trabalhado. O valor da escola e o resgate do tempo também são pilares importantes para a educação de jovens e adultos. Diante de tudo isso que foi exposto, podemos entender do porquê da didática do professor ser o tema da nossa pesquisa. A EJA apresenta muitas nuances, seja no aprendizado dos conteúdos presentes no currículo escolar, mas também fora da escola, auxiliando esses alunos a terem um melhor posicionamento na vida e diante da sociedade. A nossa questão problema. Existe espaço para o professor, em sala de aula, para oferecer mecanismos, por meio da didática, que promovam o ensino-aprendizagem dos alunos do 9º ano do ensino fundamental da educação de jovens e adultos no conteúdo de função do 1º grau?
Optamos pelas funções do primeiro grau por ser um assunto que deve ter um começo, uma base muito bem feita, ainda no ensino fundamental, já que durante o ensino médio esse assunto se aprofunda ainda mais, aumentando a chance de uma possível evasão escolar. Objetivo geral: identificar as dificuldades dos alunos do nono ano da educação de jovens e adultos na aprendizagem do conteúdo de funções do primeiro grau na disciplina de matemática. Objetivos específicos: inovar as atividades em sala de aula para os professores, dentro do contexto de ensino-aprendizagem da disciplina de matemática, utilizando-se dos mecanismos da didática. Compreender as principais características dos alunos do nono ano da educação de jovens e adultos no processo de aprendizagem do conteúdo de funções do primeiro grau. Propor diferentes instrumentos e inovações que a didática oferece para auxiliar os professores na sua atuação em sala de aula. Analisar as principais características dos docentes que atuam na EJA. Diversificar a aprendizagem dos alunos do nono ano da educação de jovens e adultos em relação à aplicação das práticas atuais, envolvendo o conteúdo de funções do primeiro grau. Metodologia do nosso trabalho. Foi uma pesquisa bibliográfica com cunho exploratório e descritivo, que vocês poderão ver logo mais à frente. A coleta de dados foi feita de maneira remota, por conta do distanciamento social que estamos vivendo. Foi feito um questionário pelo Google Forms, pensado por todos do grupo, e então enviado para a diretora da escola, Dom Silvio Maria Dário, que é então o cenário dessa nossa pesquisa. A diretora mandou para todos os professores que já tiveram ou ainda têm contato com a EJA, e foi dado um tempo estabelecido por nós para que os professores respondessem à pesquisa. Optamos por fazer de forma anônima dos respondentes. Cenário da nossa pesquisa. Como já disse, foi na Escola Municipal Dom Silvio Maria Dário, localizada no município de Itapeva, São Paulo, onde fica o atual polo da Univesp, o que facilitou um pouco a nossa pesquisa. Ela atende os alunos do 6º ao 9º ano, do Ensino Fundamental 2, no período matutino e vespertino, e Educação de Jovens e Adultos no período noturno. É uma escola diferenciada por seus projetos e oficinas de ensino-aprendizagem. No referencial teórico, abordamos contextos históricos da educação de jovens e adultos, que mostraram que a EJA é uma modalidade que deve ser vista como caráter humano e um trabalho sério de formação do professor e da sociedade em absorver as mais variadas dificuldades e incentivar que a educação é a base de toda a família. Com relação ao ensino de matemática na educação de jovens e adultos, percebemos que a EJA deve seguir os parâmetros e oportunidades educacionais apropriadas aos educandos, promovendo ações complementares que incentivem a permanência do aluno na escola. A formação continuada do professor é de fundamental importância nesse aspecto, visto que deve atender aos anseios da educação de jovens e adultos, pois as diretrizes estaduais apresentam o que deve ser aprendido pelos alunos, mas não estabelece qual postura adotar e nem mesmo é oferecido por parte do Estado, especialmente no público da EJA, onde a abordagem deve ser diferenciada do ensino regular. No que diz respeito ao conteúdo de funções do primeiro grau na educação de jovens e adultos, notamos que cada vez mais o professor deve estar preparado para as mais diversas ações e transformações sociais possíveis, aliados ao fato de que para qualquer absorção ou inserção do aluno dentro do meio cultural, social ou científico,
deve se refazer de todo o contexto do ensino dos mais diferentes tipos de conhecimentos. Sobre a didática na educação de jovens e adultos, percebemos que a didática se situa na sensibilidade do professor em sala de aula, em conhecer as variáveis sociais, ambientais e culturais que acometem seus educandos, pois na EJA as transformações sociais impactam diretamente a absorção de aprendizagem deste aluno. Com relação à formação docente na educação de jovens e adultos, a formação de professores é um ponto de atenção nítida nesse processo, em que a diversidade cultural e a formação de seres humanos críticos do seu papel dentro da sociedade possam ser exercidas dentro da sala de aula no devido tempo para que possa aprender e socializar perante os outros com as mesmas necessidades educacionais. A análise e a discussão dos resultados do nosso trabalho apresentou os seguintes resultados. Foi indagado aos professores se há diferença de aprendizagem dos alunos do ensino regular comparado com a EJA. A maior parte foi categórica ao afirmar que concordam que há diferenças entre o público da EJA e o público do ensino regular, principalmente porque os alunos da educação de jovens e adultos é um público um pouco mais maduro, principalmente centralizado em pessoas mais velhas, das mais variadas faixas etárias possíveis, e com uma grande sobrecarga de vida muito diferente comparado aos alunos do ensino regular. Fato que as respostas dos professores pesquisados na pesquisas demonstram que 67% concordam que há uma diferença substancial do ensino da EJA com o ensino regular. Foi indagado também a esses professores quais experiências com a EJA, quais dos mecanismos e ferramentas que são considerados boas estratégias de aprendizagens. No qual, pelos slides, nós podemos observar que a maior parte foi afirmativo no sentido de dizer que as aulas relacionadas com os conteúdos, com as práticas do cotidiano, é aquilo que é mais rico e valoroso para o ensino da EJA. Fato que outras ferramentas de aprendizagens, elas foram escolhidas em menor escala, possivelmente pelas características do público-alvo, principalmente o EJA, que aprende da forma tradicional, que é o professor em sala de aula, lousa e giz. Também nós indagamos aos professores quanto ao ensino de funções da EJA, no conteúdo da matemática, quais seriam esses complicadores de ensino-aprendizagem do conteúdo de funções do primeiro grau, na qual a maior parte afirmou que, principalmente, a bagagem do ensino de matemática adquirido nas séries anteriores desse público é o que é mais predominante. Por quê? Nós temos uma cultura de vários alunos da EJA, principalmente, que cada um teve um embasamento no currículo da matemática que muitas vezes é deficitário comparado com outras séries do ensino. Aliado também a outros complicadores que nós perguntamos aqui na pesquisa, na qual também apresentaram menor quantidade nas respostas dos professores. Foi perguntado aos professores também se o conteúdo de funções do primeiro grau da EJA é considerado conteúdo de que forma, na visão deles. A maior parte, 74%, considerou que é um conteúdo moderado, muitas das vezes não apresenta tanta dificuldade ou não. Basta que o professor consiga ensinar esse conteúdo de forma simples e clara ao aluno, de modo que ele possa cada vez mais harmonizar com a prática do seu cotidiano. Foi indagado aos professores quanto à didática na sala de aula, se os professores utilizam as mais variadas formas da didática possíveis nas aulas de matemática, na qual 53% afirma que frequentemente utiliza as mais variadas formas que a didática oferece nos ensinos das aulas de matemática, tornando essas aulas mais atrativas, mais atraentes, inovadoras, e fazendo com que esses alunos tenham o prazer de aprender matemática. Quanto à formação docente, nossa pesquisa indagou os professores se há uma carência de capacitação
e de cursos específicos voltados para a formação docente do professor que quer atuar com a EJA. Pelo slide, fica nítido que 60% concorda que há falta de cursos específicos, capacitações específicas voltada para essa modalidade de educação de jovens e adultos. Fato que, principalmente, a oferta de cursos de licenciaturas específicos para jovens e adultos, como ocorre com a educação especial e educação do campo, é um dos pontos que a EJA também deveria ser vista com maior carinho, como formação docente do professor. Nós indagamos também a importância de ter no currículo da disciplina da formação superior, da educação de jovens e adultos, ou em qualquer licenciatura, principalmente da matemática, se é importante a disciplina de educação de jovens e adultos no currículo. A maior parte dos professores concorda plenamente que é importante ter essa disciplina no currículo, nos demais formas de capacitação docente também, e principalmente também fazendo com que os currículos dos ensinos superior no Brasil sejam revistos e a sua matriz curricular também tenha aderência com esse público, principalmente com o ensino de jovens e adultos, propriamente a EJA, não só na licenciatura em matemática, mas em todos os tipos de licenciaturas possíveis. As respostas, as considerações finais do nosso trabalho, nós conseguimos encontrar respostas ao nosso problema da pesquisa, principalmente foi encontrado diferentes maneiras que o professor pode inovar a aprendizagem na sala de aula, principalmente na matemática, que é uma disciplina difícil e complexa. A educação de jovens e adultos, ela deve ser vista com atenção, com carinho pelo poder público, pela sociedade, pela família, pelos alunos, sendo que é uma área, uma modalidade de ensino que deve ser cada vez mais potencializada e harmonizada com o conteúdo, com o dia a dia das pessoas. É nítido a importância da disciplina da EJA no currículo do ensino superior, assim como na licenciatura de matemática, e principalmente um aspecto fundamental na EJA é o resgate da saúde emocional dos alunos, o seu valor de cultura, o seu valor de vida, e também fazendo com que o professor utilize a didática como exercício constante da sua profissão. E só assim que nós teremos uma educação que tenha um caráter humano, que seja a base de toda a família e de toda uma sociedade, na qual foi o enfoque, foi os resultados, as considerações finais, na qual nós fechamos esse trabalho de conclusão de curso com essa temática, com a problemática da pesquisa respondida, e no qual deixo aqui no próximos slides essas frases para simples reflexão de todos. Desde já agradecemos, muito obrigado.